Hoje, pelas palavras do Evangelho, somos convidados pelo Senhor bondoso, Senhor misericordioso, a celebrar a vida nova do seu reino que se manifesta em todos os que buscam viver a reconciliação e também o perdão. E porque pertencemos a Jesus, rancor, raiva não podem ter lugar em nosso coração. E a palavra nos ensina a cada vez mais a espelhar nosso agir no amor, sem limites de Deus por nós. Agora, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, deste domingo, dia 17 de setembro de 2023, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 18, versículos do 21 ao 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje somos chamados a refletir sobre uma das virtudes mais nobres, mais essenciais do nosso caminho de fé: o perdão. O Evangelho nos oferece uma profunda lição sobre o perdão. Nos mostra suas implicações, a graça que ele pode trazer para as nossas vidas. É uma passagem que nos convida a olhar para dentro de nossos corações e examinar a maneira como perdoamos e também somos perdoados. Veja que o apóstolo Pedro, naquele dia, aproximou-se de Jesus e fez uma pergunta que ecoa em nossos corações até hoje: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes?
Pedro, talvez pensando que estava sendo generoso, sugeriu um limite para o perdão. Só que a resposta de Jesus revela a infinita misericórdia de Deus. Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui, queridos, nós encontramos a primeira lição deste Evangelho. O perdão não conhece limites. Jesus não nos pede para contar quantas vezes perdoamos, mas o verdadeiro perdão é uma atitude do coração, não uma contagem de ações. E Ele nos convida a perdoar sempre, a estender nossa mão de misericórdia quantas vezes forem necessárias, assim como Deus faz conosco. O perdão, queridos, é um ato de caridade que devemos perdoar 70 vezes 7. Essa referência nos lembra que a prática do perdão está enraizada na essência do Evangelho, na mensagem de amor, de reconciliação que Jesus nos trouxe. E veja que o Evangelho não para por aí. Jesus contou a parábola do servo incompassivo, tudo para ilustrar ainda mais a importância do perdão. Nesta parábola, um servo deve uma grande quantia ao seu senhor e, quando não consegue pagar, implora por misericórdia. É claro que o Senhor, cheio de compaixão, perdoa sua dívida. Só que esse mesmo servo se recusa a mostrar a mesma misericórdia a um colega que lhe devia uma quantia muito menor. Aqui nós vemos a segunda lição de hoje. O perdão que recebemos de Deus deve se refletir em nossas ações em relação aos outros. O servo incompassivo nos alerta sobre a hipocrisia de pedir perdão a Deus e, ao mesmo tempo, recusar o perdão aos nossos irmãos. Aí nós devemos recordar que o perdão que recebemos de Deus nos compromete a perdoar nossos irmãos. É fácil nos identificarmos com o servo incompassivo, não é mesmo? Muitas vezes em nossas vidas, experimentamos a misericórdia de Deus, recebemos perdão por nossos pecados. Só que nós podemos hesitar em estender essa mesma misericórdia aos outros. Às vezes, nos apegamos a ressentimentos, guardamos mágoas, nos recusamos a perdoar, esquecendo que somos todos devedores da graça divina. E a parábola continua com o Senhor indignado com a atitude do servo incompassivo, entregando-o então aos torturadores até que lhe pagasse toda a dívida. E essa imagem nos lembra da terceira lição, a gravidade de não perdoar. O ressentimento, a falta de perdão podem se tornar um fardo insuportável em nossas vidas. Eles nos mantêm cativos, nos impedem de experimentar a verdadeira liberdade que vem do perdão. Quando não perdoamos, carregamos um peso em nossos corações que nos afasta de Deus e dos outros. A falta de perdão nos separa da comunhão que Deus deseja para nós. Recusar em perdoar é uma ofensa grave contra Deus e também nos coloca em uma posição perigosa onde nossas próprias dívidas espirituais podem ser retidas. E a parábola também nos mostra que o perdão não é uma escolha opcional, mas uma exigência do Evangelho. Quando o Senhor entrega o servo incompassível aos torturadores, Jesus nos lembra da urgência de perdoar. Não podemos adiar o ato de perdoar pensando que o faremos mais tarde. Não podemos fazer isso. O tempo para perdoar é agora, neste momento, porque não sabemos quanto tempo teremos nesta vida. Assim, queridos, o Evangelho de hoje então nos convida a examinar nossos corações, a praticar o perdão sem limites, refletindo a misericórdia que Deus derrama sobre nós. Devemos lembrar que assim como somos perdoados, também somos chamados a perdoar. Não podemos ser como o servo incompassivo que esqueceu a graça que recebeu. Portanto, que possamos deixar de lado as mágoas, os ressentimentos, a falta de perdão que podem estar pesando em nossos corações. Que possamos, em vez disso, imitar o coração compassivo de Deus que nos perdoa infinitamente,
Quando perdoamos, abrimos caminho para a paz, a reconciliação, para a comunhão com Deus e com nossos irmãos. O Espírito Santo então nos fortalece em nossa jornada de perdão, tudo para que possamos viver de acordo com as palavras de Jesus. Assim, também o meu Pai Celestial fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. E este Evangelho então seja para nós uma oportunidade de refletir sobre a importância do perdão em nossas vidas. Que ele nos inspire a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. E que o Senhor, que ele nos conceda a graça de perdoar sem limites, assim como ele nos perdoa constantemente. Por isso, Pai amado, agradecemos pela lição de perdão do Evangelho de hoje. Pedimos tua ajuda para perdoar como tu perdoas, mesmo quando é difícil. Liberta-nos no peso do ressentimento e que nossa capacidade de perdoar reflita tua misericórdia. Abençoa também, Senhor, aqueles que nos magoaram, trazendo cura, reconciliação, e confiamos em tua promessa de que, ao perdoar, também somos perdoados por ti. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento na reflexão. É uma grande alegria, é um privilégio ter a sua companhia. Hoje não se esqueça, o seu like, o gostei no vídeo é muito importante. Deixe também a sua participação, seu pedido de oração logo abaixo nos comentários. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine. Aguardo também novamente a sua presença, a sua companhia aqui no nosso próximo encontro. Claro que se assim Deus permitir. E tenha um ótimo dia.